tá lembrado da casa que eu mostrei recentemente aqui? A casa barata? Barata, porque não existe construir barato. Eu já dei spoiler do outro vídeo. Ó, gente, veja só. Pois é, não tem. Essa casa tem 155 metros quadrados e hoje eu vou te mostrar soluções de interiores da sala e a cozinha que são integradas e algumas coisas que você precisa pensar na hora de construir de forma mais econômica. Então o que você tem que fazer? Antes mesmo da vinheta, você me dá um like. Esta casa é um L em diagonal. Para entender os porquês, oh meu Deus, não entendi, por que este corredor desse jeito? E mira, que se tem uma perna que vai para... Aí você vai ter que ir lá no outro vídeo, tá? Então já vou partir do pressuposto que a gente já entendeu isso daí. Vou te mostrar então a parte social da casa. E recentemente eu ouvi um grande amigo meu, arquiteto, falar uma coisa que eu acho que é sensacional. Para você que hoje, em 2023, ainda pensa na cozinha separada da sala, não entende muito por que isso se dá, isso acontece porque a nossa sociedade efetivamente hoje mudou. Cozinha e sala não são ambientes separados. Hoje eles são peça de uma parte única da casa que é a área social. Hoje a parte de serviço é a lavanderia. A cozinha não é mais serviço. E ali, no meados do século passado, a gente falava muito sobre isso, né? A parte de serviço, cozinha, área de serviço, dependência de empregada, existia isso. Hoje isso já não faz mais tanto sentido. O que não quer dizer que você não possa ter na sua casa, não veja bem, não é isso que estou falando. Não é isso que estou falando. E mira como assim um cheiro de bife no sofá, não quero minha almofada cheirar a bife. Tá tudo bem. Mas isso justifica muito porque que tantas casas e apartamentos têm as cozinhas integradas aqui neste canal. Porque sala e cozinha, na maioria das famílias, hoje em dia, são ambientes que fazem parte da mesma realidade, que é a realidade social dentro da casa. Então a gente tem o social, o serviço e o íntimo. A parte íntima são os quartos. Os serviços hoje se resumem, em sua grande maioria, à lavanderia, que nas casas são separadas, mas muitas vezes no apartamento nem é. É tudo junto ali com a cozinha. E aí a gente passa a ter só social e íntimo na nossa casa. E aí por isso que a gente tem toda essa integração acontecendo. Aqui na nossa sala a gente vai ter a parte de TV e estar na primeira parte da nossa diagonal, por isso a gente tem esses ângulos que você vai entender perfeitamente se assistir o outro vídeo, não vou me atrelar a isso. E a gente tem a parte da cozinha que vai acontecer na parte mais ortogonal da nossa planta. Então, ó, a gente vai ter uma bancada em U, porque isso também é um ponto importante. Hoje em dia é muito importante que a gente tenha bancadas grandes, mas que elas possam ser práticas. E aí, primeira dica para você, anota no seu caderninho. Evite que você tenha bancadas com mais de 1,20 m entre uma e outra. Ah, o meu sonho de consumo é ter uma ilha. Então você coloca a ilha no máximo 1,20 m da outra bancada. Por que isso? Porque se você precisa dar um passo e meio para chegar na ilha, já fica mais desconfortável. Se você se vira de um lado para o outro e dá um passo entre uma bancada e a outra, é muito mais funcional. Vamos visualizar aqui a minha cozinha, olha só. Olha lá que gracinha minha cozinha. Vamos supor que a gente está aqui nessa cozinha preparando no que é a nossa península, península, aqui na frente. E ela é seca. Eu tô fazendo o quê? Eu tô cortando ali um legume. Nada disso, Danaides. Vamos dizer que estamos ali desossando um frango, tá? Como se eu soubesse fazer isso. Vamos lá. Aí, você vai levar este frango para a panela. Aí, ó, você vai colocar na panela que tá no cooktop, que tá aqui, ó, na pontinha do U. Aí você pensa que você tem que dar 2 passos com esse frango desossado na sua mão. Aí você tá falando, mira, você não sabe cozinhar mesmo, que era só ter uma tigela. Mas pega aqui o raciocínio comigo. Se você precisa dar um passo e você chega na panela, é muito diferente você ter que dar 2 passos para chegar na panela. Ai, mira, você tá viajando que vocês pensam nisso. Eu juro pra você que a gente pensa nisso. Porque é muito importante que a gente entenda essas ergonomias do nosso corpo na hora de projetar, gente. Isso é fundamental para que a cozinha seja funcional. Se você foi para o Airbnb, aí é longe, aí você uma vez só, não, tá ótimo, essa distância aqui tá excelente, vai fazer isso todo dia. Então esse é o tipo de coisa que a gente vai pensar aqui também. Além da gente ter
todos os equipamentos à mão. Então a gente vai ter aqui, ó, a torre da geladeira, a gente vai ter a lava-louça ao lado da pista, também é outro ponto muito importante. Então a gente vai ter toda essa parte de infraestrutura, de hidráulica, uma próxima da outra. Temos o cooktop que eu já falei e a gente vai ter armários superiores com um detalhe, presta atenção aqui. Essa é a parte da nossa casa que tem um pé direito mais alto. Olha lá na fachada, lembra que a gente criou esse volume na fachada? Isso faz o quê? Isso faz com que a minha cozinha e a minha sala de estar tenham um pé direito mais alto. Aí eu vou fazer o quê? Vou levar armário até lá em cima? Não, meu amor, não tem a menor condição da pessoa de 5 metros de altura ir lá buscar um saco de arroz. Não. Ao mesmo tempo, eu vou fazer aqui um armarinho e deixar uma testa vazia, branca, de 3,5 metros, isso tudo, 1,80. Também não vou fazer isso. Por quê? Porque a gente deixa de preencher. E aí uma solução que para arquitetura é muito importante, que é esse pé direito mais alto, internamente não faz sentido. Por quê? Porque eu tenho um armarinho aqui, a sensação que eu tenho é que é até uma pessoa de óculos assim, ó. Então o que a gente faz aqui? Olha só, gente, aqui em cima a gente faz um preenchimento desses armários que vai ter adorno. A você que é desesperado, não pode ter poeira, socorro, meu Deus do céu, essa não é uma solução para você. Porque aqui não tem como a gente fechar até lá em cima, vai ficar horrível se a gente fechar até lá em cima. E ao mesmo tempo, a gente não pode não preencher. E a melhor forma da gente preencher isso, ó, é levando o acabamento de madeira até lá em cima e colocando alguns adornos, inclusive quadros, sim senhora, tá? Então, ó, a parte do preenchimento dessa altura toda vai acontecer dessa maneira. Os outros armários a gente vai ter todos numa altura ergonômica, porque não faz sentido eu ter falado toda essa coisa da bancada, não sei o que lá, não sei o que lá, sendo que o armário tá impossível de alcançar. Então esse também é um outro ponto. Ai, Mira, meu sonho é ter porta basculante. Tá vendo que aqui a porta é de giro, que aqui a porta de abrir. Não é a basculante. Por quê? Quando o armário também é alto demais, se você coloca a porta basculante, ela vai soltar lá em cima, você vai precisar do quê? De uma escada para abrir. Porque ela abre na altura praticamente máxima do nosso armário. Então, se o nosso armário é alto, ou se os moradores têm uma estatura diminuta, a gente vai fazer o quê? Colocar a porta de giro, que é muito mais confortável, muito mais acessível do que a porta basculante. Mesmo que a porta basculante seja mais modernosa, contemporânea e tudo mais, tá bom? Outro ponto fundamental. Se a minha cozinha tem 3,5 metros, 4 metros de altura, e eu tenho iluminação só lá no teto, a bancada vai ficar como? Vai ficar no escuro? A gente não pode fazer isso. Essa fita LED aqui, ela é absolutamente funcional. A parte da decoração ela é um brinde. Mas a gente tem que ter essa iluminação nos armários para que a nossa bancada, especialmente bancadas de granito escuro, fiquem bem iluminadas. E aí você não tenha sofrimento na hora de preparar os seus alimentos no dia a dia, no noite à noite. Porque no dia a dia vai estar claríssimo, inclusive, porque entra a iluminação por cima, super claro. Mas na noite à noite é que é o problema. Último ponto para a gente tratar para você que quer ter uma casa com pé direito alto, presta atenção no que eu estou falando. Olha para estas cortinas. Você viu que a cortina, eu já falei isso tantas vezes nesse canal, tá vendo a cortina indo até lá em cima? Pelo amor de Santo Cristo, você não me faça a cortina começando em cima da janela, não. Se você quer o pé direito alto, meu amor, você vai gastar com cortina. Vamos partir desse pressuposto? Porque senão, de novo, aqui a testa. Aqui. Igual os armários. Fica a testa da cortina, a testa dos armários. A cortina tem que ir até lá em cima, gente. De fora a fora. Para dar essa continuidade. Para ficar assim, longilíneo. E a outra coisa que a gente faz aqui, que a gente já fez em outras situações também, a gente traz os pendentes para quebrar um pouco essa continuidade toda. Então o pendente aqui, ele é muito funcional, ele vai iluminar bem a nossa mesa de jantar, mas em termos de proporção estética, ele está acontecendo aqui para quebrar essa altura e a gente não ter essa sensação assim, estamos entrando num escritório de advocacia. Não, é uma casa que você vai receber pessoas para um jantar fraternal do coração, com a família, de almoço, de domingo. Tem que ter jantar de domingo, no caso. Tem que ter essa sensação de casa, de conforto. Então a gente precisa quebrar esses pés direitos muito altos que não trazem conforto. Isso daí a gente precisa estar alinhado. É bonito, traz uma sofisticação, mas conforto mesmo não traz. Não te dá uma sensação de, que gostosinho.
Coisa que a gente precisa ter, por exemplo, numa sala de estar, concorda? Então, nesse caso aqui, a decisão de levar a nossa sala de estar, de TV, para a parte mais baixa do nosso pé direito, ela é justificada exatamente por esse motivo. Onde eu tenho a laje mais baixa e o pé direito de 3 metros, eu tenho a parte de sofá e TV. Percebe a justificativa? Agora, ó, informação importante de instalações e estrutura da casa, para que você entenda os porquês da cabeça do arquiteto quando a gente está pensando em algumas coisas. Se o nosso objetivo é que a gente faça uma casa mais econômica possível, é importante a gente pensar por onde vão passar as instalações. Quanto menos forro a gente tem, menos possibilidade de passar a instalação pluvial, instalação elétrica, instalação hidráulica, se você tem, por exemplo, um banheiro na parte de cima. Se a gente faz um forro, a gente tem um acréscimo em relação ao custo do forro, porém, a gente tem mais possibilidade de distribuir a parte de instalações hidrossanitárias e elétricas. Foi o que a gente fez aqui. A nossa casa inteira tem forro. Assim, a gente facilita muito a vida do eletricista e aí, com isso, eventualmente, o custo do serviço de elétrica pode cair um pouco, uma vez que ele não tem que fazer malabarismo com os conduítes para poder passar toda a alimentação elétrica do ambiente, certo? O que não quer dizer que você precisa necessariamente embutir todas as iluminações, tá? Às vezes, usar uma iluminação de sobrepor é uma solução estética e não necessariamente porque a gente tem laje. Foi o que aconteceu aqui, a gente acabou optando por colocar essas luminárias de sobrepor, ainda que a gente tenha forro aqui. A Alicinha está perguntando qual a diferença entre a iluminação de sobrepor e a iluminação de embutir. A iluminação de sobrepor, ela vai caracterizar a nossa luminária, tá aqui, ó, os pontinhos, que não é tão ponto assim, né? Umas peças pretas aqui no nosso teto. Então, ela vai ter uma informação muito mais presente da nossa luminária. Quando a gente embute essa iluminação, o que a gente está vendo? Apenas a luz. Claro que a gente vê um pouquinho da luminária, mas quando a gente embute, muito mais, a gente está dando muito mais foco para a iluminação do que efetivamente para a peça luminária, tá? Então, isso é uma decisão que você vai tomar. Aqui, a gente quis deixar o ambiente com iluminação mais dramática, mais cênica. E quando a gente quer fazer essa iluminação mais cênica, o que a gente faz? A gente deixa claros e escuros. A gente deixa espaços de sombra. Espaços de sombra são feitos como? Com iluminação como essa. O MR16, por exemplo, que é aquela antiga dicróica, que ela vai fazer uma marcação muito clara dessa iluminação. E aí a gente vai ter uma iluminação mais intimista. Porém, você que já está pirando e falando assim, a minha sala não vai ser escura, Deus me livre, a minha sala não. O que a gente faz? A gente tem a possibilidade de criar cenas. Então, a gente tem essa iluminação mais intimista no teto com as nossas luminárias de MR16, mas a gente tem uma iluminação lavada que nasce da prateleira. Fiz isso lá em casa, gente. Já tem vídeo aqui no canal, se liga aqui, ó. Oh, que iluminação gostosa. Ela fica suave, ela fica lavada, mas ela ilumina tudo. Não tem sombra. Então a gente tem as duas soluções. E se a gente quiser acender tudo ao mesmo tempo, fica tudo muito claro, muito obrigada. Mas você não precisa ter tudo claro, muito obrigado, ofuscando quando você está querendo assistir um filminho para dar uma dormidinha. Entendeu? Às vezes o que você quer é só que você vai dar um cochilo. Então você tem a possibilidade. Aí você não fica assim trabalhando com um plafond gigante, com muito fluxo luminoso e branco na sua cabeça. Porque não tem ser humano que durma com um plafond gigante, com lâmpada branca na sua cabeça na sala de estar. A galera da iluminação branca pirando o cabeção agora. É, meus amores, não tem jeito não de relaxar na lâmpada, na iluminação branca não. E tem sim como a gente fazer um ambiente muito bem iluminado, muito obrigada, com iluminação amarela, tá? Para isso, tem Ilumina M4, a nossa série para falar de iluminação com a Estela aqui no card, vai lá assistir. Agora vamos falar um pouquinho de revestimentos. Para a gente ter uma casa econômica, o ideal é que a gente tenha, no máximo, sei lá, 5 revestimentos diferentes na casa inteira. Na nossa sala barra cozinha, a gente tem apenas 2 revestimentos diferentes. 3 se a gente contar com a pintura. 4 porque a gente tem um cimento queimado, aquela que já tá, daqui a pouco tá em 8. Não, vamos lá.
O que a gente tem aqui? A gente tem um piso único, um porcelanato de cimento queimado, que é um material que traz uma linguagem interessante para casa, com várias opções de preço. Então isso libera a gente para escolher materiais que tenham um custo-benefício muito bom para o objetivo de fazer uma casa mais econômica. A gente vai ter o nosso tijolinho aqui na parede, que não é tijolinho de verdade, isso também é um porcelanato. Então a gente vai ter um material mais fácil de aplicar, cuja mão de obra não é muito cara, porque o tijolinho verdadeiro ou de concreto, se você for aplicar um por um, tem uma mão de obra mais cara, então a gente também está pensando nisso. E por fim a gente vai ter textura na parede, seja a pintura branca, seja a textura de cimento queimado que está acontecendo aqui na lateral, corredor adentro, tá? Então o ideal é que a gente tenha um mínimo possível de acabamentos, isso também vai baratear a sua obra, tá? Então pense nisso na hora de escolher os materiais. Então o que a gente fez? Demos destaque para a parede da TV, e aí presta atenção aqui comigo, ser humano, você tá vendo algum painel de marcenaria cheio dos negócios, frisos e não sei o que, não sei o que lá? Não tá, né? Pois é, isso é uma das soluções para que a gente possa baratear o custo da obra. Eu procurei colocar na parede da TV um revestimento diferente. Com isso a gente já faz às vezes de um painel. Passamos aquela famosa tubulação de PVC da TV para a parte de baixo para fazer as conexões de HDMI e não ficar nenhum fio aparecendo, e não tem por que a gente ter um painel aqui. O que a gente vai ter efetivamente é uma prateleira na parte de cima, levamos a prateleira para o corredor para que a gente tenha essa continuidade, assim como o revestimento de tijolinho faz a volta, a prateleira também faz. E na parte de baixo a gente vai ter um rack que ele é sobreposto. A gente tem um rack menor e mais barato, branco, e a gente vai ter uma peça que é praticamente uma prateleira grande, fazendo a volta, e aí com isso a gente vai ter uma peça mais proporcional na parede sem gastar os tubos, percebe? Outra informação muito importante aqui sobre TV, gente. Olha isso que eu falei esses dias isso no Instagram, já falei aqui outra vez, mas vou repetir mais uma vez. Quando você vai pensar na estrutura da sua TV, você não vai pensar no painel de acordo com o tamanho da TV. A TV é uma peça que precisa estar proporcional com a parede em que ela está e com a distância que a gente tem até o sofá. Esteticamente, então, você vai olhar para a TV em relação à parede que ela está inserida. E a gente vai olhar para a distância que a gente tem da TV até o sofá para entender qual é o tamanho da TV que a gente vai conseguir colocar. Não, uma TV pequenininha de 32 polegadas nunca vai ficar proporcional na parede. Então, de fato, a gente precisa, hoje em dia as TVs estão muito mais acessíveis, a gente precisa de TVs um pouco maiores para que essa composição fique proporcional de acordo com o que a gente tem de solução estética nos dias de hoje, tá? Então, em vez de você colocar um painel de TV pequeno em relação à TV ou grande demais para gastar com painel, investe na TV maior e coloca um porcelanato na parede. Muito mais interessante, vai ficar muito mais harmônico, com muito menos informação, muito mais minimalista e elegante ao mesmo tempo. Então, quando você for pensar na sua casa, se você quer uma solução elegante, interessante, que tenha um cuidado estético, você pensa nessas soluções que são simples, mas que são bem pensadas. E Mira, não tem como eu pensar isso sozinho. Claro que não, para isso existe o Estúdio M4, que inclusive está com agenda fechada do Simone. Menina do céu, tá bombando isso aqui, gente, tá bombando isso aqui. Queria mais uma vez agradecer a cada um desses primos do canal. Esses dias recebi mensagem no WhatsApp de uma pessoa que estava lá nos Estados Unidos, fazendo os primos dele que moram lá virarem primos do canal. Peraí que eu vou dar... um intercâmbio de primos. Um intercâmbio de primos. É uma coisa... Deixa eu dar crédito pro primo, que um primo desse vale por milhões. Mas aí nesse caso, a galera do lado dos Estados Unidos é nosso primo de segundo grau? Minha filha, apertou o botãozinho vermelho, é primo. Você já devia estar apertando agora. Tiago Guimarães. Um beijo, Um beijo para Tiago e um beijo para os primos do Tiago, que agora são primos daqui também. Para você ficar primo dessa família toda, você faz o quê? Você se inscreve no canal. Mas o primo master, o que recebe a carteirinha imaginária, ele sempre dá like nos vídeos. Sim. Tá? Se não der like, a carteirinha imaginária, você vai procurar, cadê? Desapareceu.
sumiu a carteirinha de primo do canal, porque você não deu like em todos os vídeos. Então é um problema que você pode resolver dando like nesse vídeo aqui agora, nesse instante, chamando os seus primos para ser primos deste canal, porque aí você ganha estrelinhas douradas, assim como o Thiago fez. Aí ele ficou tão emocionado que a mochila dela caiu. Primo arquiteto, prima arquiteta, designer de interiores, primo engenheiro! Tô te esperando lá no canal da Emira também, meus amores. Aula toda segunda-feira, com conteúdos de milhões. Então espero você se inscreve lá também e me acompanha também no imira.holanda lá no Instagram, que é um conteúdo só para você profissional por hoje é só, mas na próxima tem mais. Tchau! Faz aí uma cena bonita aí, botei essas fotos? É pra eu só fazer cena ou você vai fazer na Não, pode só fazer cena, tá bonitão. Aqui, ó. 2, mais baixa a mão, mais baixa. Ela se diverte, que maravilha!